Unidade 3. Energia, transformação e conservação. Aula 11.1. Conteúdo. Soluções. Habilidade. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representações usadas na química, como textos discursivos, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagens simbólicas. Olá, alunos! Olá, professores presenciais! Boa tarde! Então, a gente está aqui iniciando a nossa terceira unidade, né, com assuntos que envolvem agora a físico-química, né, os assuntos do segundo ano, né, a segunda parte aí do nosso componente química. A gente vai falar das soluções, né, inicialmente, na aula de hoje, tanto na primeira quanto na segunda, só que antes disso nós vamos para a revisão. Bom, então, né, nas aulas anteriores nós falávamos aí das funções inorgânicas e aí a gente vai relembrar um pouquinho sobre elas, tá? E aí eu trago 4 imagens para vocês, né, para que a gente possa relembrar as 4 funções que foram trabalhadas, tá? Então, a primeira imagem é a imagem do cloreto de sódio, que faz parte da classificação, né, dentro das funções inorgânicas, para quem lembra aí. O cloreto de sódio, que tem como fórmula o NaCl, olha só, né? Que é um dos componentes do sal de cozinha. Então, a função inorgânica a que ele faz parte, né, são os sais, tá? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de sal, tá? Já na segunda imagem que eu trago para vocês aqui, muitas frutas, né? E mais especificamente aqui aquelas com um teor de acidez maior, né? Como a laranja, o morango, as uvas, aqui mais a laranja, né? Então essas frutas, elas têm uma substância que a gente chama de ácido cítrico, tá? Então, só para lembrar, a função, né, que faz parte essa substância são os ácidos, tá? Terceira imagem, o terceiro exemplo é o leite de magnésia, né, que nós falamos bastante durante as aulas, que trata-se de uma base, né? A função inorgânica que ele faz parte são as bases. E por último aqui, esses gases, né, que estão sendo liberados aqui pela indústria. Na maioria das vezes, né, grande parte desses gases provenientes das combustões, né, dos processos de combustão, o gás mais importante que está sendo liberado aí é o CO2 ou então o CO, que é o monóxido de carbono. Então, né, o CO2 faz parte do grupo funcional óxido, tá? Então, aqui nós temos representados as 4 funções inorgânicas que nós trabalhamos aí durante as últimas aulas, tá? Lembrando que funções inorgânicas, né, são um grupo de substâncias que têm características semelhantes, tá bom? Agora nós vamos para o desafio da aula de hoje. Então, gente, vamos dar uma olhadinha aí no texto e relacionem com a imagem, né? Os perfumes são formados principalmente por uma fragrância. O que é a fragrância, né? É a essência ou óleo essencial que é utilizado ali naquele perfume. Além da fragrância, nós temos também o etanol, que faz parte do perfume, que ele atua como solvente da fragrância, e também tem que ter um fixador, né? Dependendo do tipo de perfume, o que deixa esse perfume com maior ou nem tão boa qualidade, na verdade, é o fixador. O que faz a diferença do perfume é o fixador, né? Bom, você classificaria o perfume como uma solução ou uma substância pura, né? Então, a ideia da perguntinha aí do desafio do dia é saber diferenciar o que é uma substância pura, que nós já conhecemos, nós já trabalhamos em algumas aulas anteriores,
E hoje, né, nós vamos trabalhar sobre as soluções, vamos conhecer o que é uma solução. Então, ao final da aula de hoje, na interatividade final, vocês vão responder essa perguntinha, né? O perfume, do jeito que eu mostrei aí para vocês, formado aí dessas substâncias, ele é uma solução ou uma substância pura? Essa é a pergunta. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das soluções, né, as suas características e, mais especificamente, como calcular as concentrações. Então, hoje a gente vai aliar a química com a matemática, tá? Vai ser bem interessante. Vamos para a aula. Olá, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções, como eu havia comentado. Esse assunto, né, faz parte já de um segundo momento do estudo da química, que é o que a gente chama de físico-química, né? Já é uma parte da química mais voltada para o ensino do segundo ano, do ensino médio. Então, né, lembrando que vocês aí da EJA, né, primeira etapa, primeira fase, a gente, né, tem que aglomerar esses 2 anos, essas 2 séries, então a gente junta essas 2 séries num conteúdo e agora a gente vai começar a falar um pouquinho dessa parte da físico-química, né, dessa parte do ensino da química, que é um pouco aliada com a matemática, tá? Então, para quem gosta aí da matemática, tenho certeza que vai gostar desses assuntos. Para quem não tem tanta familiaridade, presta atenção, né, fica atento, porque não tem, né, tanta, não é nada muito, né, difícil. As equações são equações de primeiro grau, então a gente não, né, não vai utilizar nenhuma equação muito mirabolante, tá? São equações bem simples. Na verdade, a aplicabilidade das equações é que, né, tem um pouco mais de dificuldade. A gente precisa compreender o que está lendo, né? Eu acho que a interpretação de texto é mais difícil do que o uso da matemática, né? Então, você precisa compreender o texto que você está lendo para poder aplicar a equação adequada, né? A melhor equação, aquela que melhor se encaixa no seu cálculo, tá bom? Então, quem tiver uma calculadora, né, para agilizar, porque a gente, né, não tem tanto tempo assim, então para agilizar um pouquinho, quem tiver calculadoras, permitido, tá? Professor presencial, eles podem utilizar nesse momento a calculadora, tá? E vamos começar aí falando desse conceito de soluções. Deem uma olhadinha aí, o que eu trago para vocês como soluções, né? Então, solução, ela também pode ser chamada, né, de soluções verdadeiras, tá? Então, uma solução pode ser chamada de solução verdadeira, tá? Então, se eu disser assim, uma solução ou uma solução verdadeira, na verdade é a mesma coisa. E o que isso quer dizer? São misturas, tá? Então, toda solução necessariamente é uma mistura de 2 ou mais substâncias de aspecto uniforme. Opa, nós já falamos bastante sobre isso nas primeiras aulas, né? Misturas de aspectos uniformes. Que tipo de mistura é essa? Bora lembrar? É uma mistura homogênea. Então, gente, toda mistura homogênea é uma solução, tá? Só mudei de nome. Que é como eu falei para vocês, agora a gente já está no estudo, né, de assuntos relacionados ao segundo ano, e quando a gente vai falar de misturas, agora a gente vai chamar de soluções, tá? Na verdade, o conceito é o mesmo, mas a gente só trocou o nome, né? Adequou o nome para poder a gente entrar nesse assunto. Continuando aqui, ó, sendo que suas partículas, né, as substâncias presentes nessa solução estão dispersas e apresentam um tamanho bem pequenininho, tá? Quando eu falo menor que 1 nanômetro, esse nm que vocês estão vendo aí é uma medida, tá? Nanômetro, olha só, nm, nanômetro, nada mais é do que 10 a menos 9, tá? Então, quer dizer que são partículas bem pequenininhas, tá bom? 10 a menos 9 é um número bem pequeno, tá, gente? Então, quando eu falo em soluções verdadeiras, misturas do tipo homogênea, e que eu digo que essas partículas estão dispersas, disseminadas, tá? É porque essas partículas são tão pequenas que eu não consigo ver, né,
que eu não tenho essa possibilidade, elas ficam invisíveis a olho nu. Então, se eu olho para aquela solução, mesmo eu sabendo que ali, por exemplo, tem água e sal, mesmo sabendo disso, eu não consigo, se eu olhar, eu não consigo perceber a presença do sal ali. Olhar a partícula do sal, se ele estiver bem dissolvido, eu não consigo, tá, gente? Eu sei que é água e sal porque a água está salgada, mas fora isso eu não consigo chegar a essa conclusão olhando apenas, tá? De forma visível. Aqui eu trago uma imagem do que seria uma solução para vocês, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Nós temos aqui inicialmente 20 gramas de cloreto de sódio, lembrando que esse aqui é um dos componentes do sal de cozinha, né? Nós já falamos sobre isso. E a massa aqui estabelecida foi de 20 gramas. E aí eu vou juntar essas 20 gramas com 100 ml de água. 100 ml de água, gente, para quem, né, tá meio perdido nessa questão quantitativa, de noção de quantidade, aqueles copos descartáveis, eles têm 180 ml. Então é mais ou menos um pouquinho acima da metade, tá? Só pra gente ter uma ideia de quantidade. Quando a gente mistura esses dois, olha só, eu misturo a água e o sal, eu já tenho a solução, tá? Então, a mistura da água e do sal, né, quando eu tenho esses dois componentes num sistema só, então eu já classifico isso como uma solução, tá bom? Bora conhecer aqui os componentes de uma solução. Então, toda solução, ela tem basicamente dois componentes, tá? Quais são eles? Vamos lá. O primeiro deles é o soluto. Quem é o soluto aí nessa nossa solução? É a substância que está em menor quantidade, tá? A gente também pode dizer assim que um soluto é aquele que, na maioria das vezes, principalmente nas soluções que nós vamos trabalhar aqui, é aquele que está no estado sólido, tá? Que inicialmente, quando ele se apresenta, ele está no estado sólido, ok? Então, o soluto é o que está em menor quantidade na solução e é o sólido, tá? Já o solvente, já ouviram falar nessa palavra? O solvente é a substância que está em maior quantidade na solução, tá? Maior quantidade na solução, ok? Na maioria das vezes, a gente, no caso das soluções que nós vamos trabalhar aqui, são as substâncias líquidas, tá? São os líquidos que nós vamos classificar aqui como solvente, tá bom? Então, no caso do exemplo que eu mostrei agora há pouco para vocês, da água e do sal, né? Do exemplo da água e do sal, eu já poderia classificar essas duas substâncias, né? A água é o nosso solvente, né? Aquela substância que vai dissolver a outra, tá? Então, a substância que dissolve a outra substância é o solvente. E o soluto seria o sal, né? O cloreto de sódio, NaCl, que eu mostrei na imagem anterior. Então, esse é o soluto. O soluto é a que está em menor quantidade e é a substância que dissolve a outra, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo que eu trago para vocês. E aí nós temos esse soluto azul, que é um sulfato de cobre, tá? Perceberam que ele tá no estado sólido, tá? Aqui na preparação da minha solução. E o conceito desse soluto é que ele dissolve-se no solvente para formar a solução, tá? Então, o soluto ele vai ser dissolvido no solvente. Estão compreendendo? Pega o soluto e dissolve esse soluto no solvente, tá? Então, essa é a ideia da formação da solução. Então, eu tenho dois componentes, o solvente e o soluto. E quem é o solvente aqui? É a substância que dissolve o soluto, tá?
E quando nós juntamos esses dois componentes, o soluto e o solvente, nós temos o que chamamos de solução. Gente, esse é o conceito mais importante da aula de hoje, tá? Por mais que você ao final não compreenda a relação do cálculo, que isso leva um pouco de tempo, mas o ideal é que você, ao final da aula de hoje, consiga compreender e identificar quem é soluto, quem é solvente e de que é formada essa solução. Lembrando que toda solução é sempre uma mistura homogênea, tá bom? Bom, vamos lá para o exemplo agora? Eu trago para vocês aqui o exemplo do soro fisiológico, tá? O soro fisiológico, que é utilizado, né, quando a pessoa está desidratada e tudo mais, ele, né, é formado basicamente dessas substâncias que eu listei aqui para vocês, olha só. E aqui eu já até classifiquei, né? Já até identifiquei tudinho quem é o soluto no soro fisiológico e quem é o solvente, tá? Então, o soro fisiológico e o soro caseiro também, né? Para quem tem criança e tudo mais, aí, né, no interior, que às vezes é um pouco difícil o acesso a hospitais e tudo mais, né? Conhecer, né, a preparação do soro caseiro é importante, tá, gente? Ele também é formado de água, uma colherinha de café bem pequenininha de sal e uma colher, né, de sobremesa um pouquinho maior de açúcar, tá? Isso para um copo de água, tudo bem? Bom, então no caso aqui, quem é o nosso soluto no soro fisiológico? É sal e açúcar também, tá? Então, como nós temos esses dois componentes em menor quantidade, isso é o conceito de soluto, e também o sal e o açúcar estão no estado físico sólido, tá? Então, menor quantidade, estado físico sólido. Já o solvente, olha só, quem é o solvente no nosso soro fisiológico? A água. Por quê? Por que ela é o solvente? Porque é quem está em maior quantidade, ok? E é a substância que está no estado líquido da matéria, né, na minha solução. Gente, a água, ela é considerada um solvente universal, tá? O que é o solvente universal? É a substância que dissolve grande parte das outras substâncias. Aqui na imagem, né, que eu trago para vocês também, nós temos misturas, tá, de componentes, só que agora a gente não vai mais chamar de misturas, né, a gente chama de soluções. Então, aqui as vidrarias mostradas para vocês são vidrarias de laboratório, tubo de ensaio, que é esse primeiro que aparece aqui para vocês, e mais aqui à frente nós temos um Erlenmeyer, né, que é uma vidraria também de laboratório, tá? Utilizada aí para a preparação desse tipo de soluções. Então, como eu estava falando, né, a água, ela é classificada ou considerada como um solvente universal. Até na biologia ela é bem estudada, né, quando se fala da composição das células e dos organismos, né? A água, ela faz parte aí dessa composição. Grande parte aí do nosso corpo, por exemplo, é formado de água, né? Como vocês já sabem. Então, o que quer dizer isso? Um solvente universal é uma substância que tem a capacidade de dissolver quase todas as outras substâncias, tá? Então, a água, devido a essa grande capacidade de solubilização, ela é classificada como solvente universal. Sora, mas então quer dizer que existem algumas substâncias que a água não dissolve? Sim. Quem nunca viu a água e o óleo, né? A água não consegue solubilizar o óleo, não consegue dissolver o óleo. Então, para essas substâncias que a água não consegue dissolver, a gente tem que utilizar um outro solvente, tá? Um solvente capaz de solubilizar esse tipo de substância, tá bom? Então, a água é sempre o nosso solvente aqui em todos os nossos exemplos, tá? A água é o solvente universal e o sal, os sais, na grande maioria das vezes serão utilizados, serão os solutos, tá?
Vamos voltar lá para a imagem que eu estava inicialmente. Só para eu mostrar para vocês a próxima. A próxima. Isso, aqui, né? Então, para facilitar o nosso trabalho na hora dos cálculos, que a gente vai ver as equações agora, então o que foi feito, né? A gente utilizou, nós vamos adotar índices, tá? Que eles vão indicar quem é soluto e quem é solvente nas nossas equações, tá bom? Então, toda vez que eu adotar, que eu utilizar o índice 1, eu vou estar indicando o soluto, tá bom? Como assim, professora? Calma. Quando eu colocar assim, V1 na minha equação, o que eu vou estar dizendo? V é referente a volume, né? Então, esse volume é do soluto, tá? Porque o número 1 indica o soluto, tá bom? Então, toda vez que aparecer como índice o número 1, junto a alguma grandeza qualquer que seja ela, é referente ao soluto. Aquela informação é referente ao soluto. Quando aparecer o índice 2, é referente ao solvente, tá? Então, se aparece lá M2, o que é o M pra gente? É massa, né? Então, é a massa do solvente, tá? Ok? E quando não aparecer índices, quando não tiver nenhum índice assim observável na minha grandeza, então aquela informação está relacionada à solução, ou seja, o somatório do soluto e do solvente, tá bom? Então, se aparecer N sem nada, só o N, sem número 1, sem número 2, sem nada. N, gente, é o número de mols. Vou já falar para vocês o que é isso daqui a pouquinho, tá? É o número de mols. E é o número de mols de quem? Do soluto, do solvente ou da solução? Da solução, né? Porque não aparece índice nenhum, ok? Bom, agora eu vou começar mostrando para vocês a nossa primeira concentração, tá? Então, o primeiro, o que é, né? Uma concentração. Que palavra é essa? Ela quer dizer o quê? Concentração é a relação que nós vamos estabelecer, é uma relação que a gente estabelece entre a quantidade de soluto em relação à quantidade de solução. Então, toda vez que eu falar a palavrinha concentração, agora nós vamos falar da concentração comum e da molar, tá? Então, nos dois casos, são relações que a gente estabelece entre o soluto, o solvente e a solução. Só que cada uma delas é a sua própria relação, tá? Cada uma delas tem a sua própria fórmula ou equação, tá? No caso da concentração comum, que é a primeira que nós vamos falar hoje, essa daqui é a comum. Ou seja, é mais simples, vamos dizer assim, tá? Então, ela é uma relação entre a massa do soluto, olha só, que eu poderia ter colocado o número 1 aqui, tá bom? Eu coloquei em expresso, bonitinho, só pra gente não se perder, tá? Mas daqui a pouquinho a gente já vai ver que a gente vai usar o número 1. E o volume da solução, tá? Então, a concentração comum é a massa pelo volume, tá? Vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, concentração comum, que a gente vai dar, o símbolo é a letra C, tá? Ela vai ser igual, olha só, vou repetir a equação, a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Quais são as unidades que nós vamos adotar aqui no nosso cálculo, tá? As unidades são, a massa é dada em gramas e o volume é dado em litros, ok? Consequentemente, a concentração comum será dada em gramas por litro,
gramas por litro. Ok? Anotem aí no caderninho de vocês a equação, as unidades, que isso será muito importante. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Essa relação é denominada, como eu já falei com vocês, de concentração comum. Olha só, é a concentração comum, porque existem outros tipos de concentração, como eu já falei com vocês, que é a molar, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Tem o título, tem outras formas de calcular a concentração, ó. Título comum, parte por milhão, tá? Que é o ppm. Existem várias maneiras da gente fazer o cálculo de concentração. Então, hoje a gente viu aqui a concentração comum e agora a gente vai para uma aplicação da concentração comum. Olhem aí para vocês a aplicação. Bora ler rapidinho. Dissolve-se 20 gramas de sal de cozinha em 300 ml de água. Então, nós já temos as duas informações que nós precisamos, tá? 20 gramas de sal, que é a massa do soluto, 300 ml de água, que é o volume da solução. E aí, concentração comum, a gente quer saber qual é a fórmula? M1 sobre V, nós acabamos de falar sobre ela, tá? Então, vamos substituir concentração comum. Quanto que é a massa do soluto? 20. E quanto que é o volume da solução? 0,3. Por que é 0,3, professora? Porque, gente, ó, aqui está em ml, então a gente precisa transformar para litros. Para isso, basta dividir por 1000, tá? Dividindo esse valor por 1000, nós temos o valor necessário aí para substituir. Fazendo essa continha aí com a calculadora rapidinho, né, vocês vão encontrar que a concentração comum é 66,66 gramas por litro. Tá bom? Então, a nossa primeira aplicação aqui da concentração comum foi isso, 20 dividido por 0,3. Olha como é fácil, né? Basta a gente ler e pegar as informações dadas na questão. Vamos falar rapidinho da concentração molar, né? Um outro tipo de concentração, só que a fórmula ela muda um pouquinho, ó. Qual é a diferença, né? É aqui. Ao invés de ser massa, vai ser número de mols, tá? Do soluto. Lembrando que o número 1 é referente ao soluto. Então, a molaridade ou concentração molar é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. É a única diferença. Na concentração comum é massa e aqui é o número de mols, tá? Mas, professora, como que a gente calcula o número de mols? Às vezes, as questões elas já te dão o número de mols, aí fica mais fácil. Caso ela não te dê o número de mols, a gente tem uma maneira de calcular. Olha só, é só a gente ter a massa da substância, aquela massa da balança, né? E dividir essa massa pela massa molar. A massa molar é a massa da tabela periódica, tá? Massa molar, eu vou até colocar aqui, ó, tabela periódica. Também as questões elas já trazem para você essa massa, ok? Elas já te mostram. Vamos lá para uma aplicaçãozinha da concentração molar. Calcule a concentração molar, ou seja, mol por litro, de uma solução que foi preparada, dissolvendo-se 18 gramas de glicose. Então, vamos anotar aqui primeiro a massa, gramas, em 1 litro de solução, ou seja, o volume é de 1 litro. Perceberam que aqui ele já deu a massa molar da glicose? Eu nem precisei ir na tabela para pegar, tá? Então, a massa molar é de 180 gramas por mol. Então, para calcular a molaridade ou concentração molar, eu tenho que ter o número de mols e o volume. O número de mols dá para a gente calcular tendo a massa e a massa molar. Vamos fazer a continha?
Então, o número de mols é a massa pela massa molar. Substituindo aqui os valores, né? Vamos lá reforçar os valores. Número de mols, a massa é de 18 e a massa molar é de 180. 18 dividido por 180, 0,1 mols. Substituindo aqui na fórmula, mol é 0,1 dividido pelo volume, que é 1. Então, essa molaridade é 0,1, tá? Tudo que é dividido por 1 é o próprio número. Encontramos aqui, né, a letra A como aplicação. Tá bom, gente? A sua aula continua no próximo vídeo.